Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Fala, meus telejoggers, meus videogamers, meus cartuchers, como vocês estão? Tranquilex? Bom, aqui é o Nino e hoje vai ser um episódio bem legal, cara, porque eu tô gravando esse episódio aqui no dia 29 de agosto, você vai estar ouvindo ele aí bem depois, mas por que esse dia é relevante para esse episódio, mano? Porque o dia 29 de agosto é o Dia Mundial do Videogame. É, isso mesmo, cara. Esse dia foi criado lá em 2008 por um bando de nerdola muito louco na Espanha, mano. Que era um grupo de revistas, na verdade, especializadas em games que resolveu aí criar um dia dos videogames sem um motivo específico. Esse dia foi escolhido, mas tá aí, é curiosidade. Então isso me fez pensar, e eu venho aqui te convidar, cara, pra pensar junto comigo no porquê que você joga videogame, velho. Às vezes a resposta pode parecer muito óbvia, muito simples de primeira mão, assim, né, cara? No primeiro contato, eu jogo pra desestressar, sei lá, enfim. Eu jogo porque eu gosto, me deixa em paz, cara. Bom, tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Mas, hoje eu quero fazer como se fosse uma celebração aqui dos videogames, esse hobby que a gente tanto ama, né, cara? E você vai descobrir que os videogames, cara, têm um significado muito especial e muito particular para cada um. E eu garanto que você vai se surpreender com algumas respostas aí que você vai ouvir durante esse episódio, lá na parte do final, porque esse episódio ele é muito especial e não queria celebrar sozinho, cara. Então eu trouxe bastante amigos aí, vários amigos para celebrar junto comigo e cada um vai contar o porquê que joga videogame, cara. E eu garanto que algumas dessas respostas aí vão te surpreender. Então, sem mais delongas, vamos falar por que a gente joga videogames. Bom, é claro que o videogame ele acompanha a maioria das pessoas, né, ao longo das suas vidas. E ao longo das suas vidas, as suas experiências vão mudando, né? Você não é a pessoa que você foi há 5 anos atrás, e a pessoa que você era há 5 anos atrás não era a pessoa que você era há 10 anos atrás. Então, conforme a gente vai crescendo, tendo novas experiências, conhecendo pessoas e coisas novas, nossa visão de mundo vai mudando, né? E quando a gente tem um hobby tão, tão permanente na nossa vida, ele vai acompanhando a gente. Então, muitas vezes a gente começa a jogar videogame, por exemplo, no meu caso, eu comecei a jogar videogame porque eu ia na casa de um amigo do meu irmão que era mais velho, né? E aí eu via eles jogando, então de vez em quando passava o controle ali pra mim, mas eu era muito criança, né? Não tinha muito significado aquilo pra mim. E aí, conforme eu fui ficando um pouco mais velho, né, fui realmente entendendo o que o videogame era, né, tendo mais destreza ali, coordenação para jogar, ele foi adquirindo outros significados. E aí, ao longo do tempo, esses significados foram sendo ressignificados. Por exemplo, meu contato com videogames na infância, lá no começo dos anos 90, ali meados dos anos 90 até comecinho dos anos 2000, foi um pouco limitado. Primeiro porque, né, videogame sempre foi caro. Segundo porque eu morava numa cidadezinha do interior, né, onde a gente não tinha muito acesso assim à tecnologia e tal, né? E nem passava muito na nossa mente, porque nós millennials, cara, pessoal da minha geração, a gente brincava muito mais na rua, né? Acabava tendo outras brincadeiras, então não pensava muito em jogar tanto videogame. Apesar de eu ter tido videogames quando era criança, né, meus amigos ali na rua e tal, mas era sempre uma coisa assim, tipo, fazia parte das outras brincadeiras, né? Mas quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, quando eu entrei na adolescência, cara, tava bem na época do Dreamcast ali, do PlayStation 2, né, 2001, 2002 ali, eu comecei a entrar na adolescência. Beleza. E bem nessa época, eu sinto que os videogames também entraram na adolescência, sabe? A coisa do videogame se tornou um pouco mais, digamos, séria, né? A gente tinha jogos voltados mais para adultos, porque os videogames proporcionavam agora que você tivesse personagens mais complexos, histórias mais complexas, com voz, né, com narrativa, com música de verdade. Então, os videogames puderam explorar mais esse lado mais narrativo. E isso me influenciou, cara, sabe? Nunca fui muito o cara do RPG, mas eu gostava muito de jogos assim, por exemplo, eu já comentei alguns episódios, jogo muito jogo de terror, assim, Resident Evil, né?
E ali foi onde eu comecei a experimentar realmente sensações enquanto eu jogava, porque, por exemplo, o Resident Evil 3 Nemesis, que foi um jogo que me marcou bastante, né, quando eu ganhei meu Play 1 assim, porque eu sentia que realmente tinha aquela urgência de escapar daquela cidade, eu conseguia entender realmente que estava uma situação ali de terror e tal, e apesar do meu inglês ser bem básico na época, né, eu já pegava aqueles textos que a galera deixava pra trás, aqueles relatórios que as vítimas deixavam, sabe? Tipo um diário com alguma anotação ali das vítimas que estavam passando por aquele jogo, né? E aí eu lembro que eu comecei a tentar decifrar o que essas pessoas estavam tentando dizer, e isso me levou, cara, a comprar um dicionarinho de bolso, como eu já contei em algum episódio, né, um dicionário de inglês de bolso, porque eu queria muito entender o que estava acontecendo naquele universo, eu queria fazer mais parte daquilo, né? Então eu lembro que eu estava andando no jogo, daí eu achava ali, por exemplo, um diário que alguma vítima deixou para trás, contando ali as últimas horas dela em Raccoon City, né? E aí eu deixava aberto o jogo naquela tela ali com o diário aberto, pegava o dicionário e um caderninho e ia copiando palavra por palavra e depois ia traduzindo, sabe? Então isso despertou em mim uma paixão por narrativas, sabe? Sempre jogos que tem história muito forte, assim, que conta a história pelo ambiente, que você vai achando esses logs, né, que a galera deixa pra trás, assim. Isso sempre me fascinou muito. E o videogame, ele teve uma influência tão grande na minha vida depois disso, que hoje a minha profissão, que é professor de inglês, se deve graças ao videogame, cara. Que o videogame ele despertou essa paixão dentro de mim. Pô, eu quero entender essa língua, eu quero entender o que os personagens estão comentando, o que está acontecendo ali, né? Então, não tem uma influência maior que eu possa dizer na minha vida do que a minha profissão. Se hoje eu tenho uma casa, se hoje eu tenho uma vida legal, assim, é uma profissão que eu gosto muito, que eu amo, é justamente por causa dos videogames, né? Então eu comecei a me envolver mais com os videogames ali conforme eu ia amadurecendo na minha adolescência. Fui conhecendo outros títulos também, né? Comecei a flertar um pouco com os RPGs ocidentais nessa época também. E aí conforme o tempo foi passando, né? Na época do 360, assim, na época que estava começando a anunciar os primeiros jogos de Play 4 ali, né? Não tinha nem saído o Play 4 ainda. Tava anunciando isso, assim, nessa época. Eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Que eu queria trazer o videogame para minha vida, né? Tanto foi que eu comecei a estudar game design sozinho, por conta, assim, né? Fiz um cursinho inicial e depois toquei o barco sozinho e hoje é um dos meus maiores hobbies, sabe? Mas no final das contas, caras, o videogame, assim, veja como a minha história é um pouco específica. Então o videogame ele tem um impacto diferente na vida de cada um, né? Eu sempre fui, como eu já comentei em alguns episódios lá atrás também, sempre fui uma criança mais retraída, mais introspectiva, que gostava muito de ler, né? Então o videogame pra mim era como se eu tivesse ligando um portal para outro universo, cara, para outra dimensão. Eu me sentia transportado para outras dimensões, entende? Tanto que muitas vezes eu terminava de jogar o videogame, desligava porque, sei lá, tinha que dormir ou porque tinha que fazer a tarefa. E depois, cara, eu ia desenhar, né, o universo daquele videogame. Eu continuava desenhando os personagens e criava historinhas pra eles, assim. Continuava vivendo aquilo dentro da minha mente, né? Isso era muito legal, assim. Não digo que era uma forma de escapismo, porque eu não tinha muito do que escapar, mas eu me sentia atraído por aquele novo universo, aqueles outros personagens, sabe? E os videogames, cara, tem vários motivos pra cada um jogar os videogames, né? Claro. E um dos motivos que eu acho que é interessante, que é o que vem primeiro na nossa mente, é escapar do tédio, né, cara? Quando você chega do trabalho, você chega da escola cansado, você quer relaxar, videogame é ótimo pra isso, né? Muitos de nós temos uma vida entediante, né, mano? Quantos de nós não acordamos e vamos trabalhar no escritório? E a gente tem que ser realista, a maioria de nós não vai viajar o mundo, não vai fazer um mochilão, né? Não vai explorar hobbies e novos horizontes e tal. Geralmente a gente vai ter, na maior parte do tempo, uma vida de trabalho, de casa, de obrigações, às vezes de filhos, né? De rotina, que é entediante. E o videogame nos proporciona justamente isso, a gente se teletransportar para outros universos. Assim como os livros e filmes também permitem a gente experimentar o mundo pelos olhos de outra pessoa, né? Só que o videogame é o que mais nos aproxima de vivenciar essas experiências. Por exemplo, eu nunca vou ser um piloto de Fórmula 1 ou um jogador de futebol profissional, nem um astronauta. Mas os videogames proporcionam que eu chegue muito próximo disso. Os games também nos proporcionam experimentar a história, cara, viver em momentos e lugares que a gente só podia conhecer nos livros quando era moleque. Quantas vezes você já não jogou um Assassin's Creed, um Civilization e se pegou realmente transportado naquele momento, né? Imaginando como seria a tua vida ali. Então os videogames permitem que a gente saia desse tédio, né? Permitem matar o tédio quando você está numa fila, na espera num consultório e exercitando a tua mente realmente de formas interessantes, sabe? Jogos casuais no celular, até mesmo como Candy Crush ou Stardew Valley, né, que te permitem ali desligar a tua cabeça no fim do dia e relaxar.
Mas, além desse fator ser transportado por um outro universo e poder relaxar, uma coisa que eu acho muito legal dos videogames, cara, é que ele proporciona, diferentemente dos filmes, né, da música ou dos livros, outras mídias de entretenimento, o videogame também traz pra gente, cara, o fator desafio e superação, né? Porque, de novo, muitos de nós não temos aptidão física. Eu mesmo nunca fui bom em esporte ou atividades esportivas em grupo, né? Eu era uma criança mais retraída, né? Um adolescente mais tímido, assim. Então, um videogame ele proporciona que eu seja um super atleta, ou que eu seja um super soldado, ou que eu seja um príncipe guerreiro, né, cara? Ele transporta você para uma situação que não é tua, né, na vida real. Sabe? Simplesmente a gente não, às vezes, muitas vezes como adultos, né? A gente não tem tempo de se dedicar a uma atividade física desafiadora, mesmo que vai exigir um físico de você, né? Ou às vezes no nosso dia a dia, por mais que você vá na academia e treine tudo, a gente tem que concordar que a gente muitas vezes não tem muitos obstáculos a superar, como por exemplo, cara, nossos antepassados, né? Não preciso nem voltar na época das cavernas, que o homem tinha que lutar pela sobrevivência. Eu tô falando nossos avós, nossos bisavós. Muitas vezes iam trabalhar na roça, trabalhos manuais, né? Moravam numa cidadezinha que era longe, de onde tinha, sei lá, cara, água, ou civilização, hospital. As coisas antigamente eram mais desafiadoras. Para pra pensar nisso. Hoje em dia, cara, a gente tem tudo na mão, né? Eu acordo e eu vou dormir sentado na cadeira na frente do computador trabalhando. Então, a rotina ela vai prendendo a gente cada vez mais num looping, cara, onde nada acontece, nada nos desafia, né? E os games nos proporcionam viver esses desafios de alguma forma, essas superações. Cara, a sensação de você superar um chefe muito difícil, né? Ou bater um recorde, ou passar uma parte muito difícil de um jogo que você está tentando faz tempo, é uma sensação muito gostosa de conquista, né, cara? De que você realmente se dedicou e que você conseguiu conquistar aquilo, né? Isso é muito interessante. Como eu disse, essa sensação de superação que só o videogame proporciona, e você sabe exatamente do que eu estou falando. Principalmente a galera, né, que curte Souls-like, esses jogos mais difíceis, hack and slash, né, jogos muito difíceis, onde a superação é literalmente o plot do jogo, né? Às vezes a história fica até em segundo plano. E o foco mesmo dessas experiências muitas vezes é colocar você naquele estado de flow, né, cara? Aquele estado de fluxo que você tá 100% imerso naquilo que você tá fazendo, até você conseguir atingir aquele teu objetivo de derrotar aquele chefe monstro e tal. Pô, é gostoso demais, né? E por falar em história, cara, que às vezes fica em segundo plano, tem um outro tipo de jogador, e eu diria que eu faço parte dessa galera, que é o cara que traz a história para primeiro plano. Que é a pessoa que joga videogame pela história e pela imersão. Isso é interessante, cara, porque veja, muitas pessoas não têm familiares próximos ou amigos próximos. Muitos de nós são sozinhos. Muitos de nós são idosos, cara, e jogam videogame, sim. Às vezes a gente mora longe da família ou longe dos nossos amigos por uma situação temporária, talvez, né? A própria pandemia, né? A própria isolação da pandemia não foi embora. Para muita gente, especialmente os homens, né? O isolamento social ele continua e vem afetando as nossas vidas de formas muitas vezes devastadoras, né? Conforme eu estava me preparando para esse episódio, eu achei um artigo muito interessante no site scientificamerican.com que mostra o isolamento entre os homens, né? Tem até um termo, cara, que é chamado de man-keeping hoje em dia que eu nem sabia. Basicamente, cara, a gente tem enfrentado aí depois da pandemia um isolamento social muito forte, predominantemente forte com os homens, né? E eu digo que eu faço parte disso, cara. Me diga só, quantas vezes depois da pandemia você conseguiu reunir os teus amigos para jogar um videogame, ou mesmo para conversar, para bater papo, assim, né? Conseguiu reunir teus amigos para ir na casa um do outro e tal. Não sei se você tem conseguido fazer muito isso, mas eu não tenho. Então esse site, cara, esse artigo desse site, ele fala que a situação dos homens, né? Os homens têm menos amizades e menos apoio emocional. E isso, inclusive, resulta numa alta taxa de suicídio, cara, entre os homens, sabe? E até mesmo dependência de relacionamentos românticos. Daí entra esse man-keeping, né? Que é o impacto que as mulheres fazem. Então, muitas vezes, cara, principalmente pelas normas de masculinidade que a gente tem aqui no ocidente, né, cara? Não, eu sou homem, eu tenho que ser estoico. Não, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, não sou vulnerável, né? Muitas vezes acabam rejeitando ou dificultando fazer novas amizades, cara. Então a gente acaba, às vezes, passando muito tempo em rede social, sabe? Tipo, procurando amizades que realmente não são reais, né, cara? E isso acaba refletindo nos nossos relacionamentos, porque entra essa man-keeping que eu tava comentando, que a mulher assume o trabalho da mãe, né, cara? Muitas vezes. Então isso é real, assim. E é triste, cara, porque eu conheço casos de homens
que não conseguem se virar sozinhos, que precisam da esposa pra cuidar do dia a dia, pra cuidar da roupa, pra cuidar da casa, e muitas vezes precisa da esposa pra ter um aspecto social. Isso é muito triste, cara. Então, o videogame ele não substitui, né? Os videogames não são substitutos para relacionamentos reais, mas eles ajudam muitos a entenderem melhor os seus sentimentos, cara. Se sentirem mais acolhidos. E muitas vezes um videogame que tem uma boa história, onde você se identifique, são um estopim para que as pessoas busquem ajudas. Os famosos jogos de pai triste aí da Sony, né, mano? The Last of Us, até mesmo Red Dead Redemption 2 aí que emocionam a gente, né? O God of War. Muitas vezes fazem com que você, principalmente se você for homem, né, e tá se sentindo assim isolado, muitas vezes leva o cara tipo, pô, eu posso procurar ajuda, eu não sou uma pedra, entende? Eu preciso dar um jeito na minha vida, cara. Então, os videogames ele tem esse fator de transformação, né? Eu acho isso muito interessante, cara, muito importante também. Já outras pessoas é o contrário. O fator que atrai essas pessoas pro videogame não é matar o tempo ali no final do dia, não é te relaxar, né? Não é superar um grande boss, uma grande dificuldade. Às vezes não é nem a história do jogo em si, mas é o fator socialização. Cara, quantos jogos online, né, providenciam uma comunidade aí de amigos que muitas vezes saem do virtual e se tornam amizades reais ou relacionamentos reais, né? Quantas vezes você já não viu isso, cara? Se você for no YouTube e procurar assim, tipo, sei lá, amigos que jogaram online se encontrando na vida real pela primeira vez, é emocionante, cara. Galera que joga aí há anos juntos faz uma surpresa aí pro outro e vai visitar na cidade, assim, e você vê os caras, pô, se abraçando, chorando juntos, assim, por realmente ter aquela conexão que saiu do virtual pro real, né? No World of Warcraft mesmo, eu tava lendo sobre uma história de uma moça chamada Camille, né? E ela conheceu o marido dela no jogo. Eles começaram a jogar juntos e tal, enfim, hoje estão casados, né? Tem uma vida, tem uma família, né? E o jogo foi o elo central desse relacionamento. Quanta gente que é tímida pra caramba na vida real, né? Mas no jogo ali, através de um personagem do Avatar e tal, encontra apoio, amizades duradouras, sabe? Ou mesmo autoconfiança, sabe? Então tem até uma moça chamada Jess, que ela é famosa como a Raid Darling no World of Warcraft, mano. E ela entrou ali, foi fazendo amizades, foi conhecendo uma galera e hoje ela organiza eventos dentro da comunidade do jogo pra fazer a galera se conhecer. Outro fator também, pra quem já esqueceu aí, que na pandemia é o Animal Crossing, cara. O Animal Crossing, cara, o New Horizons do Switch, ele serviu de refúgio emocional durante o período de isolamento lá da pandemia, né? A popularidade do jogo explodiu, velho. E até o Museu Nacional dos Videogames criou uma exposição digital com os relatos dos jogadores, né? Destacando como que o game promoveu essa conexão, essa criatividade, né? E um bem-estar psicológico, num momento onde todo mundo estava isolado ali. Então, muitos jogadores usam títulos como o Animal Crossing, The Sims, como parte da sua jornada, sabe? De cura, assim, em frente à perda de parentes, de pessoas próximas, amadas ali e até mesmo ansiedade. Jogar com amigos, né? Criar comunidades online, como no Fortnite, no Minecraft, no Among Us e tantos outros, né? Então esses jogos acabam sendo um ponto de encontro virtual. O que na nossa época, por exemplo, eu como millennial, né? Na minha época o ponto de encontro era as locadoras de games, cara. Então isso é uma coisa que eu sinto falta, mas que não necessariamente ela sumiu. Ela só evoluiu de uma forma diferente. Então, onde eu ia, né, para fazer o social com os meus amigos ali na locadora, depois foram as lan houses, né, e antes disso até os fliperamas. Hoje em dia é tudo online. Então, de novo, muitas pessoas que às vezes moram sozinhas usam os videogames, jogam videogames como um motor principal de uma socialização, né? E quantos relacionamentos legais não surgem disso que vem pra vida real. Isso é muito legal. E os videogames, mano, eles nunca param de me surpreender. Porque hoje em dia, principalmente com plataformas aí, jogos plataforma que eu gosto de chamar, né, que são jogos onde você pode não só jogar, mas criar suas próprias experiências, como Minecraft, como o próprio Roblox, né, até mesmo Fortnite, os jogos Lego, né? Esses jogos, cara, eles trazem uma expressão criativa. Então, muita gente jovem, muita criança, muito adolescente que até então não tinha nenhuma ideia do que eles queriam fazer profissionalmente, descobriu a paixão às vezes pela engenharia, jogando Minecraft, por criar roteiros, criando histórias pro Roblox, ou às vezes descobriu que queria ser um escritor, ou até mesmo um game designer, né? Graças a jogos como The Sims, e Lego e tantos outros, né, cara? Então esse é um outro aspecto muito interessante, que os videogames não estão ali simplesmente para serem jogados, eles podem também ser criados, cara. Isso é maravilhoso, né? E também não podemos esquecer do fator nostálgico.
Por exemplo, pra mim, pega muito esse fator nostálgico porque me relembra muito a minha infância, né? A nostalgia, porque minha infância foi sempre relacionada com videogames. Conforme eu fui crescendo, chegando mais perto da adolescência, o meu rolê se tornou ir nas locadoras, às vezes, muitas vezes sem dinheiro, né? Mas ficava lá porque eu sabia que meus amigos iam estar lá, né? Então, conhecer pessoas legais, que tinham os mesmos interesses que eu, né, cara? Fazer parte daquela comunidade. É uma comunidade muito saudável, assim. Muito gostoso mesmo. Relembrar os jogos que a gente jogava, né? É muito legal. Sem contar que muita gente que às vezes nem é interessada em videogame, nunca nem se interessou por videogame, percebe que o videogame ele pode ser usado como uma força de transformação social. Até lá na Retrocon, no Warpcast, né, que é um dos podcasts que eu faço parte também, a gente entrevistou a galera que está fazendo o Loop, cara, que é um consolezinho que vai ser feito para o público brasileiro de baixa renda, né, das periferias aí que não tem acesso a um computador, que não tem acesso a um videogame, né, que a gente sabe que é caro. Então a gente entrevistou eles e a ideia do Loop é ser um videogame que vai ensinar programação para crianças carentes, cara. Então imagina você ser uma criança carente, às vezes sem perspectiva, e de repente você poder criar o teu próprio jogo, né? Putz, isso é muito legal. Então o videogame ele pode ser usado como força de transformação social, sim. Inclusive, eu tenho um livro aqui que eu estou segurando ele na minha mão, que se chama A Realidade em Jogo. Por que os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo? E esse livro aqui ele é muito legal porque ele foi escrito por uma pesquisadora chamada Jane McGonigal, e ela é uma futurista, cara. Então ela fica pesquisando tendências de futuro, né? E nesse livro, cara, ela propõe uma tese central. A realidade, como a gente vive, está quebrada ou esgotada em comparação com os jogos. Então ela argumenta que os jogos de computador e videogames satisfazem necessidades humanas genuínas que o mundo real falha em atender, oferecendo recompensas que a realidade não consegue dar. Então assim, ela está mostrando nesse livro, cara, como o videogame pode ser usado para literalmente, de uma forma prática, melhorar a tua vida e a vida da tua comunidade. E ela dá vários exemplos ao longo do livro, né, de alguns jogos interessantíssimos. Por exemplo, né, um jogo que ela comenta no livro que ela sofreu um acidente, ela ficou de cama, então ela criou um jogo para ajudar as pessoas a se curarem, né, passar por esse processo de cura mais facilmente. Então o jogador criava uma identidade secreta no jogo, né, e recruta os amigos e familiares ali para tarefas específicas, sabe? Tipo assim, eles têm que identificar o vilão do jogo, que são as atividades que pioram os sintomas, né, e as vantagens, que são as coisas que os fazem sentir melhor. E aí ela criou uma lista de tarefas de super-herói para focar na recuperação e tal, e o jogo demonstrou melhorar o estado de espírito e a motivação durante a recuperação com até 80% de melhora reportado pelas pessoas que jogaram, os pacientes, né? Ela até fala de um jogo chamado Quest to Learn, que uma escola pública experimental em Nova York fez um jogo, né, onde basicamente eles transformaram a educação dos alunos em um jogo. Então os alunos iam aprendendo através de missões de levels secretas, né, opcionais ali, em vez de lições de casa e tal, e eles iam subindo de nível, em vez de receber notas tradicionais. E aí, cara, conforme eles iam subindo de nível e as fases iam ficando mais difíceis, digamos assim, né? A escola foi buscando aliviar o estresse negativo e focando na aprendizagem, transformando desafios em últimas fases, né? Os chefões que incentivavam a persistência e o aprimoramento. Então, transformou a escola basicamente num videogame. Os moleques se engajaram muito mais, cara. Os alunos ficaram muito mais engajados com o aprendizado, né? Tem até um jogo, né, que foi feito um experimento em 2006 chamado Cruel to Be Kind, né, que é um jogo que era jogado em locais públicos de diversas cidades ao redor do mundo, e os jogadores recebiam armas secretas, entre aspas, que são na verdade atos de gentileza. E eles precisam atacar os outros jogadores, entre aspas, né, estranhos no caso, sem revelar sua identidade. Então o jogo é projetado para aumentar as microinterações positivas entre estranhos nos espaços públicos, incentivando a sociabilidade pública transitória. Ao tornar os atos de gentileza mais interessantes e encorajados, né, eles conseguiram promover um bem-estar geral na comunidade ali, né? As pessoas começaram a se tratar melhor, tentar fazer eventos para conhecer a comunidade. Isso foi muito legal. Então, é um livro muito, muito legal mesmo, né? Basicamente, o livro argumenta que o design de jogos pode ser uma ferramenta poderosa para aprimorar a qualidade de vida, fomentar a cooperação social, participação cívica em larga escala e promover vidas mais sustentáveis e uma espécie humana mais resiliente. Então, recomendo muito A Realidade em Jogo, um livro bem gostoso de ler, bem levinho e bem interessante. Vai fazer você ver os videogames e pensar nos videogames de formas que você nunca tinha pensado antes. Isso é sempre legal, né? Bom, mas e eu? Por que eu jogo, cara? Eu jogo, como eu disse, para me sentir transportado para outros universos, cara. Porque eu trabalho em casa, eu estudo em casa, eu limpo a casa, então eu passo muito tempo sozinho em casa. Minha esposa vai trabalhar fora, né? E quando ela chega, basicamente já está cansada, então ela vai dormir, tomar seu banho e dormir. Então a gente não tem muito tempo para ficar junto. E os videogames, eles permitem com que eu viva fora da minha casa, entende?
que eu conheça outros lugares, outros personagens, que eu sinta que a minha vida tem uma validade, sabe, cara? Que eu sinta que o que eu faço ali pesa, porque no jogo eu estou fazendo uma diferença, né, cara? E isso me levou a querer fazer uma diferença na vida real. Então, se você já ouviu alguns episódios do podcast, você sabe que eu sempre fui muito envolvido com videogames, né? Principalmente com essa comunidade de gamers. Sempre fiz muitos eventos, eventos gratuitos para quem não tinha condição de jogar videogame, para ir lá com os filhos, levar os filhos para jogar, um aspecto social bem legal. Já fiz excursões, já fiz evento de jogatina também, sempre grátis assim, né? Para juntar as pessoas. Eu gosto muito de me envolver com videogames. Então, principalmente eu jogo para poder viver outras experiências, outros universos e para poder sair da minha rotina, conhecer pessoas novas. E foi numa dessas que eu conheci a minha esposa, sabe? Ela não jogava tanto, ela gostava bastante de jogar Streets of Rage, um dos jogos que eu também gosto muito. A gente começou a jogar junto, tal, começou a falar sobre isso. Foi um dos fatores que a gente conversou logo no início, assim, quando a gente começou a se conhecer, sabe? E hoje, um dos fatores mais gostosos que tem é a gente chegar no final de semana, os dois sentarem no sofá, lado a lado, e jogar um jogo junto, né? Compartilhar uma experiência junto ali, jogos cooperativos onde eu ajudo ela, me ajuda a passar aquelas dificuldades, e a gente se sente fortalecido, né? No final desses jogos, dessas experiências. E para terminar, no começo desse ano, eu queria compartilhar essa memória com vocês. No comecinho desse ano, eu sou professor de inglês, como eu disse, eu trabalho em casa, né? Dou aulas online. E na primeira aula que eu dei lá em janeiro, no dia 4 de janeiro, eu perguntei para o meu aluno: qual é o teu objetivo principal para esse ano? O que você quer atingir no final do ano? E aí ele me contou o objetivo dele e me perguntou o meu. Isso me fez pensar. Naquele momento eu pensei assim: poxa, eu sou um cara bem sozinho, eu me sinto bem isolado, né? Como eu comentei aí, faço parte dessa pandemia de isolação masculina, né? Eu me sinto muito isolado, então comentei para ele: olha, o meu objetivo no ano de 2025 é conseguir pelo menos fazer uma nova amizade. Eu queria ter pelo menos um amigo. E agora em agosto, dia 29 de agosto, que é o dia do videogame, né, como eu estou gravando aqui, eu falo pra você que a minha vida mudou completamente por causa dos videogames, cara. Eu comecei a gravar o podcast lá do Warpcast, fiz amizade com o Sidão, fiz amizade com o Mano Beto, que é o pessoal que eu ouvia o podcast há muito tempo. E é muito louco você ouvir um podcast ali por anos, cara, e de repente você se vê fazendo parte daquilo. Foi algo assim mágico mesmo, e é até hoje. Eu fico ansioso esperando quando vai ser o próximo dia de gravar, pra conversar com o pessoal, e as pessoas participam na live, participam no chat enquanto a gente tá falando. Isso é muito gostoso, cara. E aí eu nunca imaginaria que nos meus sonhos mais selvagens, cara, eu estaria participando da Retrocon, que para mim se tornou o maior evento de games do Brasil, porque não pelo seu espaço físico em si, mas pela quantidade de pessoas genuínas que estão envolvidas com aquele projeto, cara, sabe? Então eu comecei a fazer parte da Retrocon, foi minha primeira Retrocon que eu fui com a minha esposa, gravei podcasts lá, conheci o Kleber, que era um cara que eu já conhecia porque eu já tinha comprado as revistas da Warp Zone, sabe? Então poder ver ele lá na minha frente assim e falar: poxa, agora eu faço parte disso, sabe? Da divulgação de videogames, conhecer gente super legal. Eu conheci meu ídolo lá, cara, o Yuzo Koshiro, né? Que como eu disse, é o cara que fez a trilha sonora aí do Streets of Rage. E foi o momento que tava eu e a minha esposa tirando foto e pegando autógrafos com o Yuzo Koshiro, que foi o cara que fez o jogo que nos uniu, cara. Foi um momento indescritível pra mim. E agora eu faço parte da redação do site, eu ajudo a escrever artigos pro site. E isso tudo me levou a ter coragem de fazer o meu próprio podcast, que é o que você tá ouvindo agora, que é o Você Conhece o Mario, né? Nunca, jamais eu imaginaria que eu ia ter meu próprio podcast falando sobre videogames. E é muito gostoso quando as pessoas comentam, cara, no episódio: pô, lembrei disso, eu lembrei daquilo, adorei o episódio. Ou quando você vê que tem gente dando like, tem gente dando 5 estrelas. Isso me traz uma realização muito grande. Então é mais uma coisa que os videogames me trouxeram. Eu não fiz só um amigo, eu fiz incontáveis amigos esse ano graças ao videogame, cara. E é por isso que eu quero terminar esse episódio com o depoimento desses amigos. Cada um desses amigos mandou um trechinho de um áudio dizendo por que joga videogame. Alguns comentaram qual é o seu jogo favorito. E cara, eu quero compartilhar isso com você. Eu quero que você se sinta querido enquanto você estiver ouvindo isso. Eu quero que você sinta que você faz parte disso também. Portanto, não termine esse episódio e pule ele ou vá fazer outra coisa, cara. Comenta aí. Coloca o teu comentário aí nesse episódio. Por que você joga videogame? Vem fazer parte da nossa comunidade, cara. Eu amo conhecer pessoas novas e o videogame me proporcionou isso e eu sou muito grato. Então, sem mais delongas, aqui vai os meus amigos dizendo por que eles jogam videogames.
Fala Nina, tudo bem? Aqui é o Barbedinho. Eu tô mandando esse áudio pra você pra explicar o porquê que eu gosto de jogar videogame. Cara, pra mim sempre foi fugir dos problemas do dia a dia, né? Quando eu era moleque, era a escola, ou as tarefas de casa, né, cara? E hoje é a rotina cansativa do trabalho, né, cara? Os problemas que a gente tem aí fora do trabalho também. Quando a gente joga, a gente entra no mundo da fantasia, né? Esquece um pouco esses problemas de verdade e se anestesia. É assim que eu penso, acho que esse é o principal motivo. Também tem a questão das amizades, né, que a gente faz. Na época a gente jogava junto com os nossos amigos da escola, da rua, do bairro. Hoje a gente joga junto aí com os amigos da internet. Então tem também uma comunidade importante que ajuda bastante. Beleza? Espero ter ajudado, meu amigo. Um abraço. Bom dia para você. Meu nome é Daniel, tenho 46 para 47 anos já, virando aqui. E eu sou da Warp Zone. E por que eu jogo videogame? Bom, primeiramente, eu jogo videogame desde que eu me conheço por gente. Passei basicamente por todas as gerações. E eu jogo videogame porque, além de divertir, o videogame me ensinou várias coisas. O videogame me ensinou a compartilhar, o videogame me ensinou a imaginar, o videogame me ensinou a criar, o videogame me ensinou a aprender inglês, o videogame me ensinou a vencer, o videogame me ensinou a perder, o videogame me ensinou a saber que é difícil ter um, tem que batalhar para ter um. O videogame me ensinou também que eu posso levar todos esses ensinamentos para os meus filhos. É isso. Olá, me chamo Daniel. Meu novo jogo preferido é Zelda Breath of the Wild. Talvez por ter jogado recentemente, né? E é um jogo fantástico. Mas eu sempre gostei da saga do Link. E eu jogo videogame porque nesse caos que é a vida e que só vai piorando depois de adulto, né? Pelo menos nos jogos nós temos a sensação de controle, né? De poder conquistar diferentes realidades e mundos e fantasias. Olha, eu jogo como hobby, né? Mas o que eu acho mais incrível de tudo é você poder entrar em vários universos diferentes, universos de sci-fi, universo de fantasia, universo de plataforma, aventura. Tipo, você vive coisas que são inimagináveis, né? E isso é muito incrível, você poder participar dessas histórias, né? Porque diferente de assistir um livro ou assistir um livro não, ler um livro ou assistir um filme, uma série, ali você está ativamente participando. Ainda mais quando são jogos que as suas escolhas impactam na história, isso é ainda mais legal, porque você está fazendo parte daquilo, né? Então você está vivendo aquilo. Então, acho que esse é o maior motivo por poder conhecer mundos novos, conhecer histórias novas. É por isso. Fala, Nino, beleza, irmão? Cara, eu lembro quando eu comecei a jogar videogame. Pra mim era fantástica a tecnologia, controlar aqueles bonecos, estar naquela história, era um avanço tecnológico, né, para poder viver uma história fascinante. Hoje esse mesmo aspecto ainda existe na minha vida, só que agora se soma a facilidade que a gente tem de usar o videogame para poder relaxar, aproveitar histórias absurdamente complexas que antigamente o único jeito de eu curtir seria lendo um livro ou vendo um filme, né? E poder me manter em contato com os meus amigos, sabe? Ter algo bacana para dividir,
Poder sentar e jogar um jogo junto, enquanto a gente bate papo. Você sabe bem do que eu tô falando. Beleza, irmão? Valeu, um abraço. Meu nome é Flávio Alves, né? Cara, por que que eu gosto de jogar? Assim, principalmente hoje em dia, é um momento pra mim muito bem especial, porque eu aproveito para estar jogando com os meus filhos, né? Eu sempre joguei desde pequeno, acho que desde os meus 7 anos, né? Então, hoje em dia, com os meus 45, tem sido bem especial estar jogando com os meus filhos, né? O Pedro de 11 anos e Theo de 8. A gente tem jogado, cara, desde Cadillacs e Dinossauros, Final Fight, Ace of Rage 4, Mario Kart 1 do Super Nintendo. Então, assim, pra mim tem sido bem legal agora a interação com eles, né? Mostrar uma coisa que é passada de pai pra filha, assim, que eu gosto e que eles gostam também, entendeu? E acho que é isso. Valeu, Ninão. Obrigado, abraço. Meu nome é Lucas Munhoz, o meu jogo preferido é Ionoid e eu jogo para relaxar. Fala pessoal, aqui é Matheus Geres, faço parte da Terça Nostálgica. Nino me trouxe a honra de falar sobre porque jogo videogames. Cara, desde os anos 90 eu ganhei o meu primeiro Super Nintendo, depois eu vim adquiri-lo mais velho, né? E os videogames eram um momento de paz, de tranquilidade. Eu não sabia, né, de que eu tinha TDAH e pro TDAH o videogame ajuda bastante, acalma os pensamentos e é muito massa, assim, cara. Os consoles, eles sempre me colocam de volta ao eixo, me fazem respirar em meio ao caos, assim, às vezes dos pensamentos e é muito gostoso, assim. Eu gosto demais, não só de colecionar jogos, mas também de jogar mesmo. Super Mario World, Final Fight, nossa, tantas memórias. E é isso. Tamo junto, galera. Abraço. Oi, Nino, aqui é a Tati, tudo bom, querido? Videogame é uma coisa que eu sempre curti desde criança, sempre me encantou. Era muito bom soltar a imaginação e fazer parte de todas aquelas histórias que ficavam dentro daqueles pequenos cartuchos. E é muito legal ver a evolução de tudo isso, né? Desde a pixel art até esses jogos super realistas que a gente vê hoje em dia. É bom poder curtir desde os mais antigos até o que tem de mais moderno. E é por isso que eu amo videogame. O videogame, ele promove inclusão, ele promove união. E jogar videogame é bom demais. E, sem dúvida, um dos jogos que eu mais joguei na vida foi Super Mario World do Super Nintendo. Esse eu jogo desde criancinha até hoje e é bom demais. Tá bom, querido? Beijão. Fala galera, aqui é o Robson da Warp Zone, passando aqui para falar por que eu jogo videogame. Gente, é o seguinte, videogame é um negócio que desde a infância me traz paz, me traz, né, uma época, um momento de ficar só, um momento de dar uma clareada na cabeça, uma esvaziada das coisas do mundo, desde o tempo de escola, né, tipo, isso em 93, até hoje, tipo, se é muito coisa de escola, de trabalho, fica muito pesado, carregado o dia, é uma forma que me traz paz, que me acalma, e é maravilhoso poder jogar e rejogar os jogos do que eu vivi. Eu gosto de viver isso aí, de ficar nesse mundo aí. É bom, é muito bom, cara. Aconselho a todos, hein? Valeu. E aí, Nino, tudo beleza? Cara, eu sou o John, eu tenho 36 anos e eu jogo videogame porque naquele tempinho que eu tô ali jogando e vivendo aquelas histórias, eu me divirto, não existem problemas, ou pelo menos a gente deixa eles de lado e a gente vive só aquele momento gostoso de diversão, mesmo quando a gente passa alguns momentos de raiva, são momentos de diversão.
Cara, eu jogo videogame porque pra mim ele é tipo um portal, assim. Ele pode te transportar pra dentro de você mesmo e te fazer refletir. Ele pode te transportar pra mais próximo dos seus amigos, ou às vezes pra próximo de pessoas que você jamais conversaria e acabam se tornando amigos por causa dos jogos. Ele é um portal pra mundos diferentes que você vai explorar e às vezes ele é um portal pra desafios que você não achou que fosse conseguir encarar e consegue. Então ele é um portal que me leva pra diversos lugares quando eu preciso. Olá, Nino, tudo bem? Antes de mais nada, parabéns pelo seu podcast. Obrigado por ter feito este convite no Dia Mundial do Videogame, que honestamente eu não me lembrava que tinha esse dia. Bom, eu jogo videogame, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, pois por um momento eu cheguei a duvidar se realmente eu gostava de videogame. Porque a partir do momento que você vive uma vida que não é sua, no caso, por muito tempo eu assumi uma identidade que não era minha, no caso ser heterossexual, ser hétero, eu ficava me questionando se até que ponto eu realmente gostava, né, desse entretenimento, ou não, ou eu só jogava para tentar entrar num grupo que eu nunca fiz parte até então, né? E até levei isso para terapia e felizmente eu jogo porque eu gosto, né? Felizmente eu jogo porque eu gosto, me desestressa, eu vejo muitas coisas. Após a terapia aprendi a me emocionar com jogos também, né? Aliás, depois da terapia aprendi a chorar, né? Que eu não chorava, eu segurava muito choro mesmo, até pela questão de não ter atribuição a coisas não masculinas, né? O que é uma baita ignorância. Então, até isso me permite. Então, constantemente eu me emociono jogando videogame. E quando eu falo emocionar, não falo nem se o jogo é triste ou não. Simplesmente por me emocionar. Um exemplo, né? Em alguns momentos me emocionei com Mario Wonder. Não é um jogo que mexe os nossos sentimentos propriamente dito, mas no fato de eu estar feliz, né? E esse tipo de felicidade, né, me ocorre certas emoções que me levam a chorar, né? E eu falo isso com muito orgulho porque por tanto tempo eu repreendi o choro, então hoje eu choro quando eu tenho vontade de chorar, seja por tristeza, seja por alegria, e eu solto isso constantemente. O primeiro jogo que eu de fato realmente chorei, né? Porque uma coisa é você se emocionar, o olho lacrimejar, mas emoção mesmo, foi Gris, porque ajudou a superar o luto pela morte do meu pai. Foi nesse período que eu joguei Gris e ele foi um jogo que mexeu muito comigo, de uma certa forma positivamente, porque ajudou eu, né, superar esse luto, né? Porque eu acho que o luto ele nunca é vencido. Você tem momentos piores e melhores, né? E esse jogo ajudou a ter um momento melhor, no caso, né? Então, eu acho muito interessante. Outra coisa também, como eu falei agora há pouco, Mario Wonder e tal, então tem certas nuances que só o videogame consegue trazer isso pra mim. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de cinema, mas certas emoções só o videogame pode me proporcionar. Então é por isso que eu jogo, e me desculpa me estender no áudio, né? Mas é isso. Eu amo jogar videogame e eu amo viver, é isso. Então é isso, cara. Obrigado se você ficou aí até o final. E videogame é isso, né, cara? O videogame, como a Tati disse, sim, é um videogame, ele não quer saber se tu é preto, se tu é branco, se tu é alto, se tu é baixo, se tu é gordo, se tu é magro, não interessa. Você pode ser quem você quer ser no videogame. Sempre vai ter uma comunidade para te abraçar. E olha só, você tá ouvindo toda essa galera, né? Você tá ouvindo a minha voz, às vezes você acompanha o podcast faz bastante tempo. E foi o videogame que te trouxe até aqui, né? Pô, muito legal, cara. Então, de coração, espero que você tenha se divertido. Coloca aí embaixo a tua experiência com videogame, por que é que tu joga videogame, cara. E eu te vejo no próximo episódio. Aqui é o Nino. Vou jogar agora o meu Gears of War. Se cuida, espero que você fique bem, que esteja tudo bem por aí. Te vejo no próximo episódio. Fui!